Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 65. O Salmo de número 65 pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, nós colocamos aqui em cor laranja. Nessa primeira parte, nós vemos no verso 1: A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Esse verso 1 está dizendo que nós esperamos em Deus, nós louvamos a Deus e nós pagamos o nosso voto para Deus. O salmista aqui no Salmo 65, ele está dizendo: será a ti, ó Deus, que nós vamos prestar o nosso louvor. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde no livro dos Salmos os salmistas fazem muita referência a esse monte Sião. Nesse monte Sião, eles faziam as celebrações, os cultos de louvor a Deus. Então, aqui no verso 1, ele está dizendo: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Estamos fazendo um louvor no Monte Sião. Estamos fazendo um louvor e estamos esperando. Esse louvor está à espera de Deus. Então, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Nós estamos louvando ao Senhor em Sião. Estamos esperando a ti, ó Deus. Então, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Nós vamos apresentar votos, vamos apresentar propósitos, vamos apresentar a quem? Vamos apresentar a ti, ó Deus. Por que a Deus? Verso 2: Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então o salmista diz: será a ti, ó Deus, porque tu é aquele que ouves as orações. Não é nenhum santo, não é nenhuma imagem, não é nenhuma pessoa. Muitas pessoas pedem socorro, ajuda para outras pessoas. Muitas pessoas, quando estão em uma batalha, contam com apoio, pedem ajuda para humanos, mas muitas vezes a força de exércitos fracassa. Mas o salmista aqui no Salmo 65, ele vai até Deus. Então ele fala no verso 1: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Por que a ti, a Deus? Ó tu, porque ele ouve as orações. Então ele diz: a ti virá toda a carne. Nós sabemos que lá em Filipenses está escrito que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Vamos fazer um corte aqui e entrar na carta aos Filipenses. Entrando em Filipenses, no capítulo 2, nós podemos ler aqui que o nosso Senhor Jesus, o que foi que Jesus fez? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele era o próprio Deus, mas ele se aniquilou e ele tomou a forma humana. Ele se fez como servo, sendo semelhante aos homens. Verso 8: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente a Deus. Além de se humilhar e assumir a forma humana, ele morreu na morte de cruz. A morte de cruz é uma morte como maldito. Agora o verso 9: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Como Jesus fez isso aqui na vida, nessa terra, Deus colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Verso 10: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, todos adorarão
a Jesus. E o verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, o nome de Jesus é o nome do Senhor que dá glória ao Deus Pai. Retornando ao Salmo 65, lendo o verso 2: ó tu que ouves as orações, Deus ouve as nossas orações. Mas, depois que Jesus veio e se humilhou, tornando-se como homem, e depois morreu a morte de cruz e ressuscitou, hoje ele está à direita de Deus e ele tem o nome que está sobre todo nome. Então aqui no verso 2 diz: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Toda a carne virá até Cristo. Toda a carne se dobrará diante de Jesus e reconhecerá que ele é Deus. Aqui no verso 2: toda a carne virá até Deus. Todos deverão reconhecer a Deus, o que criou os céus e a terra, que enviou Jesus para salvar a todos. Todos terão que reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus, porque somente Ele é Deus. Agora o verso 3: prevalecem as iniquidades contra mim. O que significa isso? As iniquidades contra mim significa prevalecem as iniquidades. Iniquidades são maldades. Prevalecem as maldades contra mim. Quer dizer, em mim existem muitas maldades. Eu carrego pecados. O salmista está dizendo: prevalecem dentro de mim as iniquidades. Só que elas prevalecem contra mim, porque quando eu caio nas minhas iniquidades, eu me afasto de Deus, o pecado me afasta de Deus. Mas dentro do ser humano existe essa condição pecaminosa. E o salmista está confessando a Deus. Ele está dizendo: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Então ele fala: eu luto contra as iniquidades. Às vezes eu caio, mas a boa notícia é que tu perdoas as nossas transgressões. Deus, ele perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. As transgressões são os pecados que nós cometemos, são os erros. Ele perdoa as nossas transgressões. Agora o verso 4: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Veja o verso 4. Bem-aventurado, feliz é aquele a quem tu escolhes. Vamos fazer aqui mais um corte e vamos ler o texto de João, capítulo 15, para entender aqui essa questão de bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Aqui em João, no capítulo 15, Jesus estava conversando com seus discípulos. E veja o que ele falou aqui no versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Jesus estava dizendo aqui que foi ele que escolheu os discípulos. Que não foram os discípulos que o escolheram, mas que foi ele que escolheu os discípulos e os nomeou para que vão e deem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, Jesus, ele escolhe todos aqueles que se esforçam para seguir a ele. O que Jesus estava dizendo quando ele disse para os discípulos:
não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele estava dizendo que foi ele que escolheu eles. Foi Jesus que foi em busca dos discípulos. Ele foi até o mar da Galileia, chamou André, chamou Pedro. Foi ele que foi chamando os seus discípulos. E quando você nota que foi Jesus que foi chamando, que foi escolhendo os discípulos, que foi convocando eles, você pode concluir que quando ele mesmo escolhe, isso nos dá a garantia de que teremos a sua proteção, de que não vamos tropeçar, de que não vamos cair, porque se dependesse de nós, nas nossas fraquezas, se nós escolhêssemos Ele, nós poderíamos desistir no caminho, nós poderíamos abandonar o caminho. Mas como foi o próprio Jesus que escolheu os discípulos e como é o próprio Deus que nos escolhe, Ele mesmo derrama sobre nós a força para podermos segui-lo. Então, nós não temos nenhum motivo de orgulho espiritual. Não temos nenhum motivo de bater no peito e dizer: eu sou um seguidor de Jesus. Não. Não, não. Na verdade, é o Senhor que nos escolhe. Ele nos sustenta e nos traz segurança. A iniciativa de Deus de enviar Jesus para morrer por toda a humanidade significa que ele escolheu salvar a todos. Ele escolheu salvar a todos e a todos. Ele quer salvar a todos. Cabe a nós apenas entregar a nossa vida a Ele. Então Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós dizemos, entra na minha vida, então Ele diz, agora que você pediu para eu entrar na sua vida, você é escolhido. Quem pede ajuda dele é escolhido. Ele toma pela mão e fala, agora você é meu. Agora que você me deixou entrar no barco da sua vida, agora você é meu. Então, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Todo aquele que vai até ele, ele diz, agora você é escolhido. E ele nos escolhe para quê? Veja aqui o verso 16. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele nos escolhe para gerar frutos. Que frutos? Frutos da bondade, do amor, da fidelidade, da mansidão, da misericórdia, que são os frutos do Espírito. Vamos fazer aqui mais um corte para Gálatas, capítulo 5. Entrando em Gálatas, capítulo 5, indo no versículo 22, nós vemos quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é a mesma coisa que paciência, é longo ânimo. Quem tem longo ânimo tem paciência, tem longanimidade. Benignidade, a capacidade de fazer o bem. Bondade, uma pessoa que pratica o que é bom. Fé, mansidão e temperança. Temperança é equilíbrio, é moderação, é ser moderado. Então, esses são os frutos do Espírito. E voltando para João capítulo 15, aqui no versículo 16, Jesus disse que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Deus nos nomeou para darmos aqueles frutos do Espírito.
o amor, o gozo, a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, o amor, a mansidão, para darmos esses frutos e para que o vosso fruto permaneça, para que essas qualidades sejam constantes em nossa vida, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Quando andamos e produzimos esses frutos, nós oramos e pedimos ao Pai aquilo que precisamos e ele nos atende quando nós estamos caminhando com ele. Então, retornando ao Salmo 65, verso 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Então, é feliz aquele que é escolhido por Deus. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Quando ele nos escolhe e ele nos faz chegar perto dele, nós recebemos proteção, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar com ele. Então, bem-aventurado, versículo 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Ou seja, para que habite perto de Deus. Os átrios aqui é estar na presença de Deus, para que more na presença de Deus. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa. Nós ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Vamos receber a presença de Deus. Então, a primeira parte do Salmo 65 fala que todo louvor que está sendo realizado em Sião vai ser feito para Deus. A ti, ó Deus, espero o louvor em Sião. Verso 1. E a ti se pagará o voto. Louvamos apenas a Deus. Louvamos a Ele e a Ele fazemos os nossos votos. Verso 2. Por quê? Ó tu que ouves as orações, ele ouve as orações, ele responde. A ti virá toda a carne. Deus enviou Jesus para dar a vida por todos nós. Todos se dobrarão diante do nome de Jesus, e assim virão até Deus. Verso 3. Prevalecem as iniquidades contra mim. Em outras palavras, as iniquidades lutam contra mim e elas prevalecem. Nós tropeçamos, pecamos, mas tu perdoas as nossas transgressões. Mas Deus é tão bom que ele nos perdoa, ele nos ajuda. E o verso 4: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Ou seja, é feliz aquele que é escolhido por Deus. Nós lemos lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, que Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Ele escolhe todo aquele que aceita ele. Se você aceita a Jesus, aceita a ajuda dele, então você é escolhido. Ele fala, então vem para cá. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Se você vai até Jesus com o coração aberto para vencer o pecado, então você é escolhido. Você vê que o salmista aqui fala no verso 3: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Deus, ele perdoa os pecados. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes. Para você ser escolhido por ele, basta você aceitá-lo e ter disposição, querer do fundo do coração receber a ajuda dele. Aí você é escolhido. Esse é o escolhido. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Ou seja, bem-aventurado é aquele que escolhe a Jesus. Ele vai escolher você, que o aceita, vai fazer você chegar perto dele, vai derramar a presença dele, você vai habitar nos átrios dele, e nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Essa é a primeira parte do Salmo 65. O que essa primeira parte diz? Todo louvor deve ser dado a Deus, porque Deus ouve todas as orações. Nós podemos tropeçar nos pecados, mas Deus é muito bom. Ele nos escolhe e ele nos perdoa.
Ele escolhe aquele que ora a Ele. Ele escolhe quando você quer ser puro e se esforça. Ele escolhe e Ele abençoa. Então devemos adorar somente a Deus. A Ele todo louvor, porque Ele ouve, Ele responde. Ele não é como uma imagem, como um santo, que tem olho, tem boca, tem mão, tem pé, mas não faz nada. Ele verdadeiramente é Deus. Essa é a primeira parte do Salmo 65. Vamos orar a Ele. Ele nos perdoará. E se formos até Ele com boa vontade, Ele nos escolherá e nos abençoará. Agora vem a segunda parte do Salmo 65. Aqui do versículo 5 até o versículo 8. Agora vamos entrar na segunda parte. A primeira parte nós podemos dizer que é o Deus que perdoa e ouve. Ele perdoa os nossos pecados e nos ouve. Agora a segunda parte, do versículo 5 até o versículo 8, nós podemos dar o título O Deus que governa o caos. O Deus que governa tudo, a natureza, as nações. Ele governa a natureza e as nações. Ele governa tudo. E onde ocorre o caos, a desordem, ele tem o governo. Vamos ler aqui do versículo 5 a 8. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Verso 6. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. Então ele está dizendo que é Deus que dá força, que consolida os montes. Verso 7. O que aplaca, ou seja, o que detém o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Verso 8. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Deus que faz existir alegria nas saídas da manhã. Ele controla o sol quando começa a sair pela manhã. Ele controla a saída da tarde, quando o sol se põe e se inicia a noite. Ele controla todas as coisas da natureza. O versículo 7, veja aqui, ele aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Se houver muitas pessoas fazendo tumulto, ele controla, ele governa sobre as forças da natureza. Ele governa, veja o versículo 8, até entre os que habitam nos confins da terra. Temem os teus sinais. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Por isso que o verso 5 diz: com coisas tremendas de justiça nos responderás. Deus fará tremenda a justiça, ó Deus da nossa salvação. E ele fala, ó Deus da nossa salvação, Deus é que nos salva. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra, nos quatro cantos, norte, sul, leste e oeste. Todos têm esperança de todas as extremidades e daqueles que estão longe sobre o mar em Deus. Então, o que isso significa? Qual a aplicação prática dos versículos 5 ao 8? Não importa qual o tamanho do problema que você está enfrentando. Não importa qual o tamanho do caos, qual o tamanho da falta de governo na sua vida. Ele tem poder de resolver todo tipo de situação, brigas familiares, problemas no trabalho, instabilidade emocional. Deus, ele acalma os mares, ele acalma as ondas difíceis da vida, ele resolve, ele tem o domínio, o governo sobre tudo que está em desordem.
Essa é a segunda parte, do versículo 5 até o versículo 8. Ele domina sobre a natureza, ele domina sobre todos. O Salmo 24, vamos lembrar do Salmo 24, que fala que do Senhor é a terra, todos os seus habitantes, ele tem a plenitude da terra e ele domina sobre todos. E agora nós vamos para a última parte, que vai do versículo 9 até o versículo 13. Essa última parte nos fala que Deus traz a provisão abundante. Esse salmo, nessa última parte, nós vamos ler aqui que o salmista fala que a natureza floresce porque Deus faz com que a natureza ele dê o seu fruto. Vamos ler aqui o versículo 9. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparado. Você vê aqui no versículo 9. É tu, é o Senhor, que visita a terra e que a refresca. É Ele que manda o vento. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus. É Deus, o rio de Deus é a presença de Deus. Ele está dizendo, Deus visita a terra, derrama o rio de Deus, a presença dele sobre a terra. E no rio de Deus está cheio de água. Essa água é a água da vida. Está cheio de água. Ele preenche o vazio da nossa alma. Jesus disse lá em João, no capítulo 4, eu sou a água da vida. Então, Deus, ele visita a terra e tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. 10. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva, tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. 12. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros. Outeiros são colinas, são os montes pequenos, os montes menores. Então ele vai até as colinas, cingem-se de alegria. E 13. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Você vê aqui nos versículos 9 ao 13 que Deus é que dá os campos para os rebanhos, ele que faz com que a água corra da chuva e dê água aos rios, é ele que cuida da natureza. Em outras palavras, é ele que cuida da provisão, é ele que faz ter fartura, é ele que faz ter multiplicação. Quando você olha para a natureza, para a terra, para os rios, você vê que existe abundância, prosperidade. Tudo floresce à ordem de Deus. Então esse Salmo 65, ele nos traz algumas aplicações práticas. A primeira aplicação prática, versículo 1 ao 4. Deus nos ouve, ele perdoa os nossos pecados. Deus é verdadeiramente Deus. Ele responde porque ele tem todo o poder. Ele verdadeiramente é Deus. Devemos orar somente a ele. A segunda parte, do verso 5 ao verso 8. Deus governa sobre o caos. Ele tem o governo, a força sobre todos os elementos da natureza, e se as ondas do mar estão pesadas, veja o versículo 7. Ele aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Se você está passando por situações de desordem, se você está num ambiente de caos, de tumulto, de repente existem pessoas à sua volta. Veja o versículo 8, o versículo 7, a parte final. Ele aplaca o tumulto das nações. Então, Deus governa sobre o caos. Você pode conversar com ele. Na primeira parte, se você pecou, pode conversar com ele que ele perdoa. Na segunda parte, se a sua vida está em desordem, o caos, Deus coloca tudo no lugar. Ele aplaca todo o mal. E se você está precisando de provisão, a última parte,
Deus é o dono da natureza abundante. Então você pode confiar em Deus nos momentos de falta, porque é Ele que vai trazer a provisão. Então, as três partes. Primeiro, Ele traz o perdão dos pecados. Segundo, Ele tem o poder sobre o caos e coloca tudo no lugar. E terceiro, se houver falta de alguma coisa, Ele é aquele que traz a provisão. E esse Deus enviou Jesus para dar a vida para nós. E aqui na tela você vê agora a oração de confissão, que é a oração que você pode aceitar a Jesus e adorar a esse grande Deus. Faça essa oração comigo, aceite a Jesus. Quando você terminar essa oração, você vai ter o perdão dos pecados, você vai ter o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus na sua vida, e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu para os que aceitaram a Jesus. Quando você partir dessa vida, você vai receber a vida eterna com Deus. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração de confissão comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você aceitou a Cristo, procure uma igreja que prega que somente Jesus é o Senhor e que todas as orações devem ser feitas somente a Ele. Ore para Jesus, somente para Jesus. Ele foi o enviado de Deus e é Ele que garante o perdão dos pecados, que garante o governo no meio do caos. Quando Jesus, certa feita, estava com seus discípulos em um barco, o barco começou a ser arrastado por uma tempestade e Jesus deu ordem para que aquela tempestade parasse. Aquela tempestade parou porque ele tem o domínio sobre o caos e ele pode colocar tudo no lugar. E também porque ele traz a provisão. Por meio de Jesus, ele traz provisão no que você necessita nessa terra e também traz vida eterna. Certa feita, as pessoas estavam ansiosas e Jesus disse: Não fiquem ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir, porque o Senhor, Deus, sabe tudo o que vocês precisam. Ele dará a vocês. Olhem para os passarinhos. Eles não trabalham, mas o Senhor prepara o alimento para eles. Olhem para os lírios do campo. Eles não costuram, mas Deus dá roupas. Ele veste os lírios do campo muito mais, de uma forma muito mais bela do que as roupas que os servos de Salomão vestiram no auge do reinado de Salomão. Então, não se preocupem quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir, porque o Pai é que dá a provisão. Portanto, ore para Jesus. Ele tem todas as bênçãos que você precisa, ele tem tudo o que você necessita. Ele é Deus. Ele é Deus.